Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Se você tiver com a Bíblia próxima a você aí, abra, por gentileza também. Nós vamos hoje meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 5 versículos. São os textos são os versos, o texto para nossa reflexão e exposição nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Oremos. Senhor Deus bendito, Deus de misericórdia, ainda, Pai, na Tua presença estamos e clamamos mais uma vez, pedimos a bênção de podermos nessa noite ouvir a Tua palavra, por ela sermos todos nós ensinados, instruídos, educados. Temos a plena convicção, ó Pai, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz que ilumina o caminho da nossa existência. E que a nossa vida seja iluminada nessa noite. Nos dá, ó Deus, esta iluminação e o entendimento da Tua vontade revelada a nós através da Tua palavra. É o que nós pedimos em oração e o fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo eu digo ainda porque nós já estudamos o capítulo 1, 2, 3, já estamos no capítulo 4, mas o apóstolo Paulo ainda está tratando de um problema sério que existia na igreja de Corinto. Aquela igreja estava dividida. O apóstolo Paulo vai tratando de forma muito pormenorizada temas, mostrando a origem da verdadeira sabedoria, mostrando que cada um deve exercer uma função, mostrando que eles eram simplesmente cooperadores de Deus, mostrando que o cabeça da igreja é Cristo. E aqui ele ainda continua a tratar, na realidade este capítulo 4, é o último capítulo que esse tema vai ser tratado. Depois a gente vai enxergando um tratamento de outros pontos, de outros temas. Haja vista esta carta, ao que tudo indica, e essa indicação salta aos nossos olhos, ela é escrita aos irmãos ali de Corinto com o objetivo justamente de responder ou a questionamentos ou responder situações, problemas e dificuldades que aquela igreja estava enfrentando. E um desses problemas e uma dessas dificuldades era a questão da divisão. Essa divisão, ela se mostrava bastante visível ali na igreja de Corinto, pelo culto, entre aspas, eu vou botar entre aspas porque talvez a gente não esteja falando de fato de uma ação deliberada nessa perspectiva, mas não deixa de ser um culto à personalidade. Nós somos informados pelo texto que existiam grupos dentro daquela igreja, mas grupos que se reuniam a partir de determinadas personalidades. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e os grupos assim haviam se formado dentro daquela igreja. Interessante lembrar sempre, Corinto é uma cidade importante, uma grande cidade da Grécia Antiga, que tem a sua importância.
E era comum na Grécia Antiga, e a Grécia é uma civilização que tem como uma das marcas da sua cultura a filosofia, o pensamento, que tem como marcas da sua cultura o enaltecimento dos grandes oradores. Existia na Grécia Antiga a figura da ágora, que era um lugar público, uma praça pública, onde para lá se dirigiam grandes oradores, e ali se tinha, de certa forma, a liberdade de se expressar, a liberdade de realizar discursos, a liberdade, enfim, de colocar toda a oratória, aqueles que tinham mais competência para isso em prática. Eu diria que era talvez uma marca muito normal dentro da região ou da cultura grega na qual a cidade de Corinto estava situada, esse culto à personalidade, essa ideia da exaltação de grandes oradores. Eu não sei se isso vai sendo carregado pelos cristãos convertidos ali daquela cidade, o que parece é provável, haja vista o tratamento que o apóstolo Paulo vem dando desde os capítulos anteriores com relação ao que ele de fato escolheu saber, simplesmente a Cristo, a verdadeira mensagem, no que repousa ou no que está baseado a verdadeira mensagem do Evangelho, não na sabedoria humana, mas no poder de Deus, tentando tirar o foco, tentando desmistificar talvez na mente dos coríntios, impregnada por essa cultura da ágora, por essa cultura do enaltecimento do discurso, por essa cultura do enaltecimento da retórica, do conhecimento humano, das ciências, entre aspas, daquela época, obviamente, das filosofias e dos grandes nomes da filosofia, para que, de fato, esse foco fosse colocado na pessoa do Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus e no que ela significa verdadeiramente para todos nós. Obviamente, nós não temos hoje no nosso contexto aquilo que era comum ali dentre os coríntios, dentre os gregos. Mas eu diria que hoje, em pleno século XXI, a figura da ágora continua muito presente. A praça pública está na palma da sua mão. A praça pública onde você é livre para despejar os seus pensamentos e os seus discursos e as suas ideias e as suas fotos e as suas filmagens e tudo aquilo que você deseja está na palma da sua mão, no celular, no uso das redes sociais. E a ágora de hoje, contemporânea, talvez se configure nesse novo espaço, que não é mais o espaço físico, mas agora se tornou um espaço virtual. Conquanto seja um espaço virtual, ele ainda carrega consigo muitas semelhanças dos espaços do mundo antigo, de outras situações anteriores ao que nós vivemos hoje também. O culto da personalidade continua presente do mesmo jeito. Nós temos a tendência no nosso coração, infelizmente, à idolatria. Nós temos a tendência, fruto do pecado e da nossa natureza caída, a, de fato, enaltecer sobremaneira, além do que deveríamos fazer, muitas vezes algumas personalidades. Temos que estar sempre, meus irmãos, vigilantes com relação a isso. De modo que o texto que nós acabamos de ler, conquanto seja um texto de quase 2000 anos de existência, da época em que foi escrito para a época de hoje, conquanto todas as diferenças culturais existentes, esse texto continua sendo um texto extremamente atual, extremamente importante e que todos nós precisamos dar a devida atenção a ele. Como eu falei, hoje não temos a praça pública no modelo da Grécia Antiga,
mas nós temos a praça pública virtual. Como eu falei, a natureza do homem caída continua a mesma e a tendência às idolatrias, ao enaltecimento das personalidades continua a mesmo. E se nós não tivermos cuidado com relação a isso, nós continuaremos a produzir um comportamento milenar que tem gerado divisão dentro da igreja do Senhor Jesus. A ideia do apóstolo Paulo é tratar, meus irmãos, esse problema. É tentar fazer com que os irmãos ali da igreja de Corinto compreendessem a tolice que eles estavam defendendo, essa divisão que girava, que orbitava em torno dessas personalidades. E aí, para tentar esclarecer para aqueles irmãos a tolice na qual eles estavam inseridos, envolvidos, aqui o apóstolo trata e começa a tratar então de quem são os ministros de Cristo, ou quais as características desse ministro de Cristo. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não sou um ministro da palavra, eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não sou um obreiro, de modo que essa palavra talvez para mim não seja muito importante. Se assim você pensa, meu irmão, você está enganado. Nós precisamos ser instruídos na palavra de Deus, tanto aqueles que foram chamados para o ministério, como aqueles que vão ser alvo da ação ministerial dos homens de Deus levantados por Deus para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu chamado, para cumprir a missão que Deus colocou no seu coração. Eu digo isso porque nós precisamos ter uma consciência muito clara das características do ministro de Cristo. E aí eu volto mais uma vez os olhos para o texto. E é do texto que nós vamos tirar essas características. Convido sempre você a permanecer com a sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo as observações. Acompanhe comigo os destaques que eu irei fazer no texto. Vamos começar no verso 1. Primeiro ponto que deve ser observado por todos nós. O apóstolo Paulo, meus irmãos, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, o que é importante? O que era importante para a igreja de Corinto, o que continua sendo importante para nós, no que diz respeito à relação da igreja com o pastor, na relação da igreja com o ministro de Deus. O que importa agora é como nós consideramos esse ministro, ou quem é esse ministro, ou quais as características desse ministro. E aqui o texto nos apresenta duas características. Quando o apóstolo Paulo diz assim, agora importa que os homens nos considerem, primeiro ele diz, ministros de Cristo, segundo ele diz, despenseiros dos mistérios de Deus. Primeiro, nós temos a expressão ministro. Expressão, meus irmãos, no original, hiperetai, não guarda aqui na tradução ministro o real significado dela. Algumas outras versões, outras traduções da Bíblia trazem talvez uma tradução que seja mais adequada. Essa palavra, se eu não estiver enganado, usada pela única vez aqui nesse texto, ela traz a ideia de que Paulo, Cefas, Apolo e aqueles que foram chamados por Deus, porque esse é o contexto, nada mais são do que servos de Deus. Eu acredito que talvez uma melhor tradução para nós aqui seria que os homens nos considerem como servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra, meus irmãos, ministro aqui traduzida, ou servo, na minha opinião, numa melhor tradução, ela se refere àqueles remadores dos grandes barcos, né, que remavam sob a autoridade do capitão do navio. Eles eram servos,
alguns até escravos para fazer esse trabalho. Então veja que o que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do pastor, a respeito do ministro, a respeito do servo de Deus, é que ele nada mais é do que um remador, do que um escravo de Deus, do que um servo de Deus, que deve fazer a sua obra, que deve fazer o seu trabalho sob a autoridade do capitão. E na realidade a autoridade do capitão, ou o capitão aqui, implícito no texto, ou explícito no texto, guarda de uma forma muito objetiva e direta a figura, ou é representado na figura de Cristo. Ministros de quem? Remadores de quem? Escravos de quem? Servos de quem? Diz o texto, servos de Cristo. Quem é o pastor? Quem é o ministro de Deus? Quem é o bispo da igreja? Aquele que foi chamado para essa função, ele é um servo de Deus. Ele não pode ser enxergado, visto, pensado de uma outra maneira. Ele é, meus irmãos, um remador, ele é alguém que tem um trabalho específico dado por Deus, é alguém que tem um ministério dado por Deus, mas que esse ministério é desenvolvido sob a autoridade daquele que conduz o barco, daquele que conduz o barco das nossas vidas. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Uma outra característica, eu falei duas aqui apresentadas. A primeira, ministro, que eu traduzi como servo. Trouxemos já a ideia. A segunda, o texto diz despenseiros dos mistérios de Deus. A primeira, somos servos de Cristo. Agora nós somos dispenseiros. Quem é o dispenseiro? O dispenseiro é o que toma conta da dispensa. O dispenseiro é o administrador. O dispenseiro, talvez, numa figura que fique mais clara para mim e para você, aquele mordomo, numa figura mais antiga, talvez, não é? Comum na sociedade. É aquela pessoa que toma conta de algo, que é depositária de algo, que administra algo, mas esse algo não lhe pertence. O dispenseiro não é o dono. O administrador não é o dono. O dono, e aí o texto também aponta para quem é o dono, da mesma forma que na primeira expressão, o servo, o remador é servo de Cristo, rema sob as ordens do capitão do navio, que é Cristo Jesus. Aqui, na conclusão desse verso primeiro, o texto diz também de quem nós somos dispenseiros, ou do que nós somos dispenseiros. Na realidade, fala do que e de quem. Nós somos dispenseiros dos mistérios e de quem? Dos mistérios que é de Deus. Esses mistérios, meus irmãos, diz respeito àquilo que Deus revela e revelou a nós. De modo que a grande marca dos ministros de Cristo, a grande marca dos líderes da igreja, é que essas pessoas, elas são depositárias, elas são administradoras dos mistérios de Deus, da revelação de Deus, da palavra de Deus. A grande marca de um pastor é expor as sagradas escrituras, é pregar a verdade de Deus. É como administrador desses mistérios que nos são revelados pelo próprio Deus e que são mistérios porque nem todos compreendem, nem todos alcançarão esta verdade, até porque a mensagem do Evangelho, e Paulo nos versos anteriores já nos ensinou isso, é loucura para o mundo. Muitos vão ouvir e não vão entender absolutamente nada. Muitos vão ouvir e não vão compreender absolutamente nada. Mas o compromisso, a figura, o compromisso do pastor, o compromisso do ministro, passa pela figura do mordomo, do administrador, que administra algo que vem da parte do nosso Deus. Nós temos algumas implicações e aplicações, meus irmãos, para essas verdades contidas aqui no texto. Primeiro ponto que devemos
e é nossa obrigação aplicar na nossa vida e pensar, é que o pastor, o ministro de Cristo, não é dono de absolutamente nada. Nós não somos donos daquilo que nós administramos. Nós somos dispenseiros. Nós somos mordomos. Nós não podemos liderar por vontade própria. Nós não podemos liderar a partir do que eu penso, do meu desejo, das minhas convicções. Aquele que é um verdadeiro dispenseiro de Deus, ele precisa liderar, ele precisa estar à frente do rebanho de Cristo, pastoreando, ensinando a partir dos mistérios de Deus, a partir da palavra de Deus, tendo Deus como sendo aquele que está na origem do seu ministério, do seu chamado, da sua palavra, do seu ensinamento. Nós não temos espaço para falar nada que vá além da palavra de Deus e muito menos aquilo que fique aquém da palavra de Deus. O ministro de Cristo é alguém que rema sob a ordem do capitão, mas é alguém que administra aquilo que foi dado por Deus à sua vida. Meus irmãos, inútil. Veja a raiz da argumentação do apóstolo Paulo. Lembrem os irmãos qual é o problema que ele está tratando. O problema que ele está tratando é o problema da divisão da igreja. Problema esse que passava também pelo culto à personalidade, pelo destaque de determinados nomes. Mais uma vez, Paulo está enfatizando: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Servos de Deus, remadores desse barco, administradores dos mistérios de Deus. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem somos todos nós, senão servos do Deus Altíssimo? Veja, está posta aqui de uma forma muito clara, meus irmãos, quem é que manda e quem é que obedece, quem é que ordena e quem deve seguir as ordens, quem é o Criador e quem são as criaturas, quem é o oleiro e quem são os vasos. Cada um de nós temos a nossa função no corpo de Cristo. Mas todos nós precisamos compreender, isso serve para os ministros, isso serve para todos nós, na nossa atividade na igreja visível, né? Na igreja militante. Todos nós somos servos do Altíssimo, nada mais do que servos, tão somente servos. E todos nós precisamos ter de forma muito clara na nossa mente, meus amados irmãos, a necessidade de administrar algo que não é nosso, algo que não tem origem na nossa mente, algo que não tem origem no nosso coração. Por que o culto à personalidade? Quem é Paulo? Por que o culto à personalidade? Quem é Apolo? São servos. Veja que tolice da nossa parte querer depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em personalidades. É provável que na Ágora da Grécia Antiga, muitas personalidades tenham surgido. Na Ágora de hoje, personalidades também têm surgido. Eu tenho as minhas reservas, eu tenho as minhas dificuldades com o culto à personalidade também nos nossos dias. Nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, meus irmãos. Vez por outra, conversando com pessoas conhecidas, não é? Só para que os irmãos entendam como a forma de pensar de algumas pessoas tem mudado ao longo dos anos. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, geralmente a linguagem, o que nós falávamos era assim: fulano da igreja tal, o pastor da igreja tal. O pastor era pastor enquanto atrelado estava a uma igreja. Porque veja, o pastor não é uma igreja, o músico não é uma igreja, nós não somos ilhas. Nós temos dons e talentos, mas que devem ser exercidos e que são válidos e legítimos a partir do momento que existem dentro do todo, dentro da comunidade, dentro da igreja.
Hoje, às vezes, as pessoas dizem assim, você é de que igreja? Eu sou da igreja do ministério do pastor fulano de tal. Sequer, às vezes, conhecemos o nome da igreja. Na ágora do século XXI, meus irmãos, e eu tenho muitas ressalvas com relação a isso, não é uma crítica personalizada, mas uma reflexão, e eu queria que você ponderasse e refletisse comigo. Na ágora do século XXI, às vezes eu crio o canal da personalidade, que não está atrelado à igreja. Os irmãos compreendem a minha reflexão? E as pessoas começam a seguir a personalidade e não se inserem na igreja. Talvez aqui esteja um dado que tem levado muitas pessoas a terem uma postura de vida conhecida por todos nós como desigrejados, apesar de seguirem as personalidades. A vida cristã, meus amados irmãos, ela se dá em várias frentes. Obviamente ela se dá no mundo, onde somos sal, onde somos luz, mas a vida cristã ela se dá também dentro de uma comunidade, dentro de um todo, dentro de uma igreja. Nós não somos ilhas, nós pastoreamos e somos pastoreados. Nós abençoamos com os nossos dons e talentos e somos abençoados com os nossos dons e talentos. Imagine que alguém que se coloca à margem do todo da igreja, numa personalização extremamente acentuada do seu ministério, eu pergunto, como essa pessoa vai ser pastoreada? Como essa pessoa vai ser abençoada? Meus amados irmãos, a igreja não é um lugar perfeito. Meus amados irmãos, na igreja existem várias falhas. Eu vivo dizendo quando as pessoas, um ou outro, naquela velha desculpa, né? Na verdade não quer seguir a Cristo, não quer compromisso, mas vem com aquela história, a igreja tem muito pecador, a igreja tem muito isso, muito aquilo, é verdade. A igreja não é perfeita, nunca foi perfeita. No dia que você chegar numa igreja perfeita, ela deixa de ser perfeita porque você acabou de chegar nela. Mas a igreja ainda é um dos melhores lugares do mundo para que a gente possa frequentar. Lá nós somos abençoados através dos dons e dos talentos dos nossos irmãos. Lá nós somos confrontados pela verdade de Deus. Lá nós adoramos ao Senhor. Lá, em algumas circunstâncias e momentos, nós podemos sentir e ter um vislumbre do que vai ser um paraíso restaurado, a vida eterna na presença do Senhor. Esqueça por um momento a pandemia, é lá onde nós temos o abraço, onde nós temos o carinho, é lá onde nós vemos as crianças crescerem, é lá onde nós escutamos o testemunho dos idosos, dos velhos, do amor e do cuidado que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a sua existência. Nós não podemos cair no erro, meus amados irmãos, do culto às personalidades. O pastor nada mais é do que um servo, alguém que está remando no barco, junto com outros remadores. E Deus como cabeça, como grande capitão, como aquele que dirige, que direciona, como aquele que dá o norte, é para aqui que nós vamos, é para lá que nós vamos remar, é hora de remar com mais força, é hora de diminuir o ritmo, é a sabedoria dada pelo comandante, dada pelo capitão, o que nós poderíamos aqui chamar de mistérios de Deus, revelado a nós, e aquele, portanto, que tem essa função, ele traduz isso para a comunidade, e essa comunidade é enriquecida e ela cresce na graça de Deus, ela cresce no conhecimento do Senhor, e a igreja vai se fortalecendo, e cada indivíduo que participa dessa igreja vai se fortalecendo também. De onde surgem as divisões? Se não das vaidades pessoais, senão da soberba, senão daquele sentimento onde nós queremos que a nossa vontade seja satisfeita. Aí os grupos vão sendo criados mesmo. Eu escuto fulano de tal porque eu gosto. Mas às vezes nós vamos precisar ouvir aquilo que nós não gostamos. E agora? Eu faço parte de determinado grupo porque ali é mais confortável. Mas às vezes se faz necessário sair da nossa zona de conforto. E agora?
se eu adequo a minha vida nessa personalização, eu me coloco, irmãos, numa bolha, eu me fecho no ciclo extremamente pequeno, alienando-me de muitas outras realidades, imaginando, parece, que o mundo, ou não existe mundo fora da caverna, às vezes vendo sombras, ou seja lá o que for. Mas eu gostaria de destacar um outro ponto. A primeira característica que coloquei, irmãos, é que o ministro de Deus, ele é servo e ele é dispenseiro. Mas aí, como dispenseiro de Deus, o verso 2 requer dele uma qualidade indispensável. Uma qualidade que ele não pode, sob hipótese nenhuma, abrir mão. Diz o verso 2 assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa é a grande característica daquele que administra o que não é seu. Daquele que tem a chave da despensa. A grande característica destacada aqui é a fidelidade. Mas eu pergunto, meus irmãos, fiel a quem? Fiel a si mesmo? O ministro, portanto, o dispenseiro, portanto, o mordomo, portanto, deve ser fiel a si mesmo, deve ouvir o seu coração, deve ser fiel àquilo que ele tem na mente, deve simplesmente ouvir a diretriz da sua mente, do seu coração e fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. A partir de hoje nós vamos agir dessa forma porque eu tenho o entendimento que é dessa forma que nós temos que agir. Somos fiéis a nós mesmos? Será que o dispenseiro deve ser fiel à igreja, cumprindo fielmente os desejos, as vontades e, por que não dizer, o capricho ou os caprichos da igreja? Vamos ouvir o que a igreja quer que a gente fale. Vamos falar o que a igreja quer ouvir. Vamos direcionar e trazer essa figura da personalização. Vamos entregar um produto na medida exata daquilo que as pessoas querem. Veja que coisa interessante, meus irmãos. Na ágora do século XXI, o mundo virtual da internet, das redes sociais, dos sites e tudo mais que está envolvido, os algoritmos estão trabalhando 24 horas sem parar, numa inteligência artificial cada vez mais inteligente, à procura de identificar o meu gosto, o seu gosto, o que eu quero ver, o que eu quero comprar, o que eu quero sentir. E dentro dessa bolha que muitas vezes nós nos inserimos, a nossa visão ela se torna restrita e a coisa nos é apresentada numa bandeja personalizada. Eles só vão oferecer aquilo que eu já de antemão dei uma pista que eu quero comprar. Os irmãos estão compreendendo a minha reflexão, não? Às vezes é exatamente esse comportamento que nós reproduzimos no culto da personalidade, com a anuência de algumas personalidades, com o corroborar de algumas personalidades. Será então que o ministro, o pastor, ele tem como princípio maior a sua fidelidade à igreja? O texto diz: além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas fiel a quem, meus irmãos? Eu não tenho dúvida, numa primeira instância, numa instância maior e soberana, nós precisamos ser fiéis a Deus. É a Ele que prestamos conta. É dele que nós somos administradores. A palavra é dele. Os mistérios são revelados por Ele, a verdade é dele, o comandante é Ele, o Senhor é Ele, o Criador é Ele, quem nos salva é Deus, o Salvador é Ele. Logo, numa primeira instância, num pensamento maior, eu preciso perceber que eu estou cativo a Ele, eu sou servo dEle, eu sou um administrador das coisas de Deus, de modo que a minha primeira fidelidade tem que ser devotada a Deus. Pouco me importa a minha consciência.
Se deturpada ela estiver, pouco me importa se o meu público, o público no qual, pelo qual eu falo e diante do qual eu expresso a palavra de Deus, vai gostar ou não vai gostar da palavra. Eu devo de antemão fidelidade ao meu Deus. Foi Ele que me vocacionou, foi Ele que me chamou, foi Ele que me escolheu. É dele que eu tomo conta da despensa. A despensa não é minha, a despensa não é sua, a despensa é de Deus. Isso é muito importante para desmistificarmos, irmãos, algumas ideias que cresceram como erva daninha no meio da igreja de Cristo, na nossa nação, nos últimos anos. Por exemplo, a ideia de que o pastor é um gerente, de que um pastor é um grande gestor administrativo simplesmente, ou talvez uma outra mais complexa e complicada ainda, a ideia de que o ministro de Deus é um empregado da igreja. Nada mais absurdo do que você nutrir na sua mente, no seu coração essa ideia. O pastor é um membro da igreja, é um participante do corpo de Cristo, como qualquer um outro. E os seus dons e os seus talentos estão destinados ao crescimento daquela igreja. Talvez a confusão na nossa mente é porque aqueles que pastoreiam de tempo integral recebem os seus honorários, vivem do ministério por um princípio bíblico. Mas isso não os faz empregados da igreja, porque o empregado tem que fazer o que o patrão diz. Na realidade, meus irmãos, o pastor é um empregado, mas um empregado de Deus. O patrão, o nosso patrão, o dono do barco, o Senhor da nossa vida é Deus. Nós não podemos nos esquecer destas verdades. Ele é um mordomo de Deus. Ele é aquele que tem a chave da despensa, mas essa despensa é de Deus. Logo, nós estamos diante de uma grande característica que devemos ter na figura ministerial, na figura pastoral: a fidelidade a Deus. Eu me recordo que no início, talvez no terceiro ano, ou segundo ano de meu ministério, eu estou no ministério há uns 20 anos já, eu recebi um convite para conhecer uma igreja, na possibilidade de concorrer ao pastorado daquela igreja. Eu não concorri, eu de antemão já declinei a possibilidade de concorrer, haja vista que a igreja tinha um pastor, o pastor já era candidato. Eu até inclusive conhecia aquele irmão em Cristo, conheço esse irmão em Cristo, pastor até hoje. E um grupo da igreja estava insatisfeito com o pastorado daquele irmão. E me contactou para participar dessa eleição. Eu disse que eu não participaria, mas se eles quisessem eu poderia até conhecer, pregar. Eles estavam insistindo muito para eu pregar ali na igreja e fui. E eu tive uma experiência que naquele dia abriu os meus olhos para uma coisa muito importante para a nossa reflexão. Aquele grupo que me cercava na perspectiva de que o meu nome fosse apresentado ou o nome de qualquer outro, não era porque era eu, mas a ideia era a substituição, sobre o pastor que estava lá, que já era o pastor deles. Eles diziam assim: olha, pastor, é um servo de Deus, é um homem crente, nós não temos o que falar em relação à sua conduta, mas, olha, pastor, ele prega a palavra, ele prega fielmente a palavra, mas, olha, pastor, ele traz estudos, ele simplesmente fala as verdades de Deus, ele tem um casamento e um bom casamento, ele administra bem a sua casa, mas, esse mais é o momento onde o nosso coração quer falar. Esse mais é aquele momento onde nós queremos dar uma personalidade. Talvez esse mais se refira assim: mas nós queríamos um cara que animasse o auditório. Mas nós queríamos um cara que nos desse aquilo que nós queremos. O problema é que você não é dono da igreja de Cristo. O problema é que eu não sou dono da igreja de Cristo.
Ele, Cristo, é o cabeça. Ele, Cristo, é o dono. E nós devemos fidelidade a Ele em primeira instância. Obviamente, meus irmãos, que o pastor tem que ser fiel à igreja, ser fiel às verdades de Deus na sua própria vida, ser fiel aos seus familiares. Eu acredito que os irmãos compreenderam. Mas em última instância, ou melhor dizendo, em primeira instância, e acima de todas as outras, a nossa fidelidade deve estar devotada a Deus. Paulo conclui e continua e conclui o texto chamando a atenção para uma coisa muito interessante. Até soa um pouco arrogante. Eu reconheço que soa, porque hoje nós fazemos parte de uma cultura extremamente humanista, não é? Onde às vezes determinadas verdades machucam demais, não é? O nosso sensível ouvido e coração humanista. Verso 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. É como se Paulo está dizendo, olha, para mim pouco importa o julgamento de vocês. Pouco importa o julgamento de vocês. E até uma observação aqui, o julgamento de vocês ou o julgamento de um tribunal humano, mostrando claramente a laicidade do Estado que não deve se imiscuir nas coisas de Deus. Jamais um tribunal humano, civil ou até mesmo militar tem autoridade para interferir em questões interna corporis no que diz respeito à fé. Eu faço aqui um pequeno parêntese a respeito disso. Nós vivemos dias no nosso país de tensão política muito forte, onde a bandeira da laicidade do Estado tem sido muito pregada, tem sido muito levantada. Eu queria dizer que laicidade do Estado não significa dizer a ausência e o aniquilamento de qualquer religião, pensamento ou sentimento religioso. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer a respeito disso é que isso é uma via de mão dupla. Nem a igreja interfere no Estado, nem o Estado interfere na igreja. Da mesma forma que eu não tenho a menor intenção de, enquanto instituição, igreja, me tornar um partido político e agir partidariamente, politicamente nessa perspectiva, eu não aceito, sob hipótese nenhuma interferência de nenhum agente político no que diz respeito à matéria de fé, da minha crença, da minha igreja, daquilo que eu acredito, daquilo que eu professo. O interessante é que essa turma que tem defendido e levantado essa bandeira da laicidade do Estado, na verdade, nada mais são do que pessoas intolerantes e preconceituosas, no pior significado do termo preconceito que possa existir contra a religião cristã. O objetivo último de muitas mentes e corações que levantam essa bandeira é simplesmente fazer calar a mensagem do Evangelho, porque a verdade do Evangelho incomoda os libertinos, incomoda aqueles que são pecadores, incomoda aqueles que são confrontados pela verdade. Aqueles que, por exemplo, defendem o assassinato de crianças no ventre materno, não vão gostar de ouvir quando vozes se levantam para defender aquelas crianças, aqueles fetos, aquela vida intrauterina que ali está. Dentre outros assuntos e outros assuntos e outros assuntos. Eu fecho o parêntese e volto para o texto. A mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós o tribunal humano. Para que não soe tão prepotente da parte de Paulo, ele também diz, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. De certa forma, isso responde àquelas perguntas que nós colocamos, fiel a quem? Fiel ao mundo? Fiel à igreja? Fiel a si mesmo? Não, fiel a Deus. O verso 4 ele diz assim, porque de nada me argui a consciência. Não é que ele não tivesse nem aí para nada, mas veja, irmãos, a consciência daquele que é fiel a Deus, ela precisa estar limpa. E esse é o terceiro ponto aqui a ser destacado. O verdadeiro ministro de Deus tem como característica o ser julgado pelo próprio Deus, ou o ser julgado segundo os critérios de Deus, e não segundo os critérios humanos, ou das ciências humanas,
ou da administração humana, ou seja lá da invenção humana que for, por mais interessantes que esses campos das ciências sejam nas suas respectivas áreas, no que diz respeito à ação ministerial, o julgamento primeiro, o julgamento legítimo, repousa na pessoa de Deus. Verso 4, porque de nada me argui a consciência. Por que Paulo está dizendo isso, meus irmãos? Ele está dizendo isso porque ele enxergava, ele avaliava, se autoavaliava, e não enxergava, não encontrava problemas terríveis pelos quais ele deveria ser julgado. Mas sem nenhuma prepotência do seu coração, mesmo fazendo essa arguição pessoal da sua mente, do seu coração, ele ainda diz: contudo, é aquela ideia, né? Todavia, porém, nem por isso me dou por justificado. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu até tenho sido fiel, mas eu sei que em algum momento eu falhei. Falhou e vai falhar. Eu falho e todos nós falhamos. Você falha, aquela pessoa que está aí do seu lado falha. Nós somos seres humanos. Nós carregamos conosco a maldição do pecado, a morte espiritual, conquanto remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, e hoje podendo afirmar com toda a convicção: agora eu posso não pecar, porque antes nós não podíamos não pecar, mesmo afirmando esta verdade bíblica, nós ainda caímos, nós ainda falhamos. E o pastor tem que ter consciência disso. Ele é ser humano. E o ministro tem que ter consciência disso. Ele é ser humano. Ele vai falhar, ele vai pecar. E louvado seja o nome do Senhor, que quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. A igreja precisa ter consciência disso também. O pastor é humano, o ministro é humano, o ministro peca. Mas o culto à personalidade, às vezes, parece que faz cegar essa verdade. Ah, fulano de tal é perfeito. Ah, a personalidade tal, essa vale a pena seguir. Quantas pessoas quebraram a cara seguindo a homens? Meus amados irmãos, nós não podemos cair nessa tentação. Essa é uma tentação que atinge aquele que é seguido e atinge aquele que segue. Você com certeza deve conhecer alguém que foi elevado a um status de uma grande personalidade que caiu. Caiu porque não cuidou. Caiu porque a vaidade cresceu no seu coração. Caiu porque se ausentou do corpo e achou que sozinho era maior do que o corpo. Você pode ter até milhares de seguidores, mas jamais um indivíduo vai ser maior do que o corpo. De nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo não está muito preocupado com o julgamento das pessoas ou da sua própria consciência, mas ele faz uma avaliação pessoal. Ele percebe claramente que não existem grandes falhas, mas que ao mesmo tempo não existe perfeição a ponto de ele se auto-justificar diante de Deus. E ele então entende perfeitamente e apela para o julgamento de Deus. E olha, meus irmãos, o julgamento de Deus, ele é maravilhoso. Quando eu digo maravilhoso, eu não estou querendo dizer que todos sairemos ilesos do julgamento do juízo de Deus. Não. O juízo de Deus, a gente está estudando pela manhã a história de Elias, o juízo de Deus fez com que aquela terra ficasse 3 anos e 6 meses na seca, sem chuva. O juízo de Deus dizimou o exército de Faraó. O juízo de Deus, meus amados irmãos, fez o dilúvio cair e destruir a terra. O juízo de Deus queimou Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus traz a pandemia aos nossos dias. Não se enganem, Deus é reto juiz e continua a julgar a terra. E o seu juízo é firme, é eficaz. Mas a diferença da justiça de Deus para a justiça dos homens, me permita, não sei se essa frase vai estar muito correta, mas talvez seja a melhor forma de eu tentar me fazer entender, os irmãos entenderem. A justiça de Deus é justa.
diferente da justiça dos homens, que é injusta. No nosso país, né, a figura da justiça, se eu não estiver enganado, é uma mulher com a venda nos olhos. Vários memes o pessoal coloca o que é a mais pura verdade. A venda dos olhos significa que não importa quem, eu não estou olhando quem, eu vou aplicar a lei. No nosso país, essa venda ela é um pouquinho levantada. E a dona justiça lá, ela dá uma espiadinha pela brechazinha que ela abre nessa venda para ver quem. Quem está fazendo isso? É um desembargador que está sendo autuado num flagrante delito de uma lei? Eu dei uma levantadazinha na venda. Nesse caso, rasga-se a autuação, simbolicamente representando rasga-se a lei e não aplica-se a lei. Aí cai-se naquela velha máxima, né, meus irmãos, do direito humano. Para os meus amigos, as benesses da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. Eu acho que nós estamos cansados de ver isso na justiça humana. A justiça humana é assim mesmo. Ela não é justa. Ela é falha. Mas quando ela quer ser pesada, ela é pesada. Quando ela quer destruir, ela destrói. Mas apelar para a justiça de Deus traz um certo alívio ao nosso coração. Que alívio é esse? É que Deus tem como qualidade, como característica inerente ao seu ser a longanimidade, a misericórdia, a graça, o amor. Eu prefiro estar sob o poder de um juiz que age dessa forma. Portanto, e aí Paulo traz um alerta para a igreja, para todos nós, que não devemos ter pressa nos nossos julgamentos, não devemos ter pressa nas sentenças que proferimos sem um completo conhecimento da causa. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A justiça de Deus é plena, é verdadeiramente justa. Deus perscruta os corações. Deus não conhece apenas o que nós falamos, Ele conhece a intenção. Deus tem uma visão muito além da nossa. Deus conhece todas as situações, todos os lados da história, como nós afirmamos. O ministro de Deus, antes de qualquer coisa, é julgado pelo próprio Deus. Isso, de certa forma, traz um alívio por saber que vamos estar diante de uma justiça justa. Mas isso deve produzir em nós também temor, porque a justiça que é justa não sobe a venda na brechinha e diz assim: eu vou passar a mão na cabeça desse aqui. Esse aqui é meu chegado, esse aqui é meu amigo. Esse aqui é parente ou conhecido, amigo de um amigo do meu pai. Não importa quem seja, a justiça de Deus haverá de se aplicar. Mas a justiça de Deus é uma justiça amorosa, é uma justiça misericordiosa, é uma justiça cheia de graça. Meus amados irmãos, nós finalizamos aqui, pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida. Palavra que a mim é muito cara como ministro de Cristo, como pastor da 7ª Igreja, e palavra que deve ser cara a todos os irmãos, para que tenhamos sempre cuidado, para evitarmos cair nessas armadilhas, nessas ciladas do nosso coração caído. Não busque personalidades, busque a Cristo, congregue na igreja, pastoreie, se deixe pastorear, abençoe com seu talento e seja abençoado com o talento do seu irmão. Que Deus nos abençoe.